Você já ouviu uma das músicas novas da Isadora Pompeu, Ovelhinha? Ela diz assim: estava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, mas a tua palavra não. E eu que já falhei tantas vezes já achei que era o fim. Eu que já me senti perdido, mas eu me encontrei em ti. E é muito real esse louvor, é muito lindo também. Fala muito ao meu coração. Quantas vezes você já achou que era o fim? Quantas vezes você já se achou perdido? Mas quando Deus ele entra em nossa vida, quando Deus ele toca em nosso coração, a gente sabe que todos os momentos podem, por mais difíceis que sejam, eles são passageiros. Tudo nessa vida é passageiro. A alegria é passageiro, a tristeza também é passageira. Ela também vai passar. O que não vai passar é aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. E por aqui hoje eu vou trazer também alguns versículos em Gálatas 6. Eu vou começar trazendo o versículo 4, que fala assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. E como é difícil, né? Vamos falar sério. Hoje em dia a não comparação é muito difícil, porque quando um bebê nasce, ele já começa a ser comparado, né? Na fase do crescimento, as pessoas já comparam que fulano andou primeiro, que ciclano falou primeiro e assim vai. E o modo da mãe tratar também, aí começa a comparar. Fulano faz assim, e ciclano faz desse outro jeito. E o modo correto de falar é esse, o modo de agir é esse. Não pode dar aquilo porque fulano fez assim e assim é melhor. Então, o filho de fulano desenvolveu melhor porque fez desse outro jeito. Então, sempre começa a nossa vida com uma comparação, desde criança, desde bebê. E quando cresce mais um pouquinho, aí você entra na escola e começa a comparação através de números. Você tirou 7, o outro tirou 10. Você é menos inteligente porque tirou 7 e o outro é mais inteligente porque tirou 10 em uma nota na prova. E aí você começa a crescer mais, entra no mercado de trabalho. E quando você entra no mercado de trabalho, a comparação vem através de quê? De cargos. E quando você vê, você é menos. Se você tem uma função um pouco considerada um pouco abaixo, então você é inferior a fulano que tem um cargo maior. Você recebe menos, fulano recebe mais. E aí começa a comparação através de salários recebidos, através de cargos recebidos e por aí vai. Mas a Bíblia ela está falando sobre comparar sobre você mesmo. Você tem que se comparar. Cada uma pessoa examine o seu modo de agir, independente do que você esteja fazendo, independente do seu cargo. Compare o seu modo de agir ali, onde você está. A comparação que a gente tem que ter é da gente contra a gente mesmo. É se comparar como eu estava antes e como eu estou hoje, né? E como eu quero estar amanhã. Então, essa é a nossa comparação de nós mesmos. E interessante porque a Bíblia ela fala assim, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar se comparar com o seu modo de agir com o outro. Não precisa. Você tem que se orgulhar do que você fez. Se você achar que foi bom aquilo ali que você fez, você sentiu, Deus te deu a aprovação, então tá bom, tá tudo certo. É você com você mesmo. E eu comecei aqui com o versículo 4, mas eu não posso esquecer do versículo 3, que fala que a pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar a nossa própria vida, não a do outro, tá? Quando a gente vê, que aqui no capítulo 6 também fala, que quando você vê algo seu irmão com alguma falta, você pode chegar lá e tentar ajudá-lo, mas com humildade, tomando cuidado para que também você não caia, para que você também não fale, para que você também não erre. E o versículo 5 diz assim, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. E ele é bem um complemento aí do versículo 4, né? Porque ele fala assim, a gente não precisa se comparar com ninguém, porque cada um está carregando as suas próprias cargas, cada um está carregando seu próprio balde, cada um está sabendo onde que o sapato está apertando. Então, não é só você que passa por problemas, outras pessoas também estão passando por problemas em suas vidas. Se você tem as suas questões, tem pessoas que também estão tendo as suas próprias questões. E aí é muito isso, né? A gente tem que parar muito com essa questão de comparação, porque cada um sabe o que faz e como faz para alcançar aquilo que está desejando, aquilo que quer, os seus sonhos, né? O que almeja. Então, a gente pode ver aí pelas Olimpíadas, né? É muito bom quando um atleta ele conquista ali a sua medalha, mas só ele sabe quanto é que essa medalha foi pesada na vida dele.
Versículo 7 diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então é isso, tudo que você plantar, você vai colher. Não adianta plantar jaca e querer colher melancia. Não adianta plantar melancia e querer colher jaca, né? Então não adianta. Você vai plantar e vai colher aquilo que plantou. Então o que você está colhendo? O que traz a vida ou o que traz a morte? Né? O que vai levar à perdição ou o que vai levar à salvação. Isso serve para tudo, para tudo. Eu falo do reino de Deus, eu falo das coisas do céu, né? Eu estou buscando a vida eterna, estou tentando plantar coisas do reino, mas eu falo para tudo, gente, tudo. Suas escolhas vão definir o resultado que você vai alcançar lá na frente. E o que eu acho mais interessante é justamente essa palavrinha, ó. Se não desanimarmos. E como é difícil não desanimar, né? Porque eu já me desanimei diversas vezes, já fiquei desanimada diversas vezes. Mas Deus, ele sempre nos dá força e nos mostra que o caminho certo é esse, é fazer o bem, independente. É querer fazer o seu melhor. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, vamos fazendo tudo de acordo com as nossas condições, de acordo com as nossas forças, né? Que muitas vezes a gente tende até a ir além das nossas forças. Mas aí a gente vê que quando é além das nossas forças, a gente tem que esperar realmente o auxílio de Deus. É o auxílio de Deus, a força de Deus, para que ela venha nos segurar, né? Mas enquanto tiver em nós, vamos fazer o possível. Vamos fazer o nosso melhor, né? E importante é que a gente saiba que é o nosso melhor. Porque a gente sente, a gente sabe quando é o nosso melhor. Eu trouxe aqui alguns versículos aí do capítulo 6 de Gálatas, mas eu convido você também a abrir a sua Bíblia, ler Gálatas 6, pegar um aplicativo, né? Eu não tenho Bíblia, pega um aplicativo aí, lê, bota aí Gálatas 6 e vai ler, vai meditar, vai entender o capítulo inteiro que é falado, né? Porque é muito interessante. E a Bíblia, ela é muito atual, né? Ela fala pra gente de diversas fases, em diversos momentos, e é sempre assim, nos exortando, nos ensinando, nos mostrando o melhor caminho. Então, que nós possamos buscar plantar o bem, que nós possamos buscar plantar o bem para colher o bem, não por interesse, mas sim sabendo que é o melhor fazer, né? É o melhor caminho a ser trilhado. Nesse mundo tão cruel, nesse mundo tão comparador, é o melhor para a sua vida. E eu deixo isso aqui hoje para você e também trago para minha vida.